Olá, amigos e irmãos do canal Verdades das Escrituras, eu sou o Wagner e estou aqui mais uma vez para falar de uma doutrina evangélica, né? Uma doutrina que dentro das denominações religiosas é ensinada de uma maneira. E será que é assim? Será que foi assim que o nosso Salvador mencionou, disse, deixou, ensinou? Então, olha só, vamos direto ao ponto. E lá no livro de João, no capítulo 3, tá lá o nosso Messias falando com um fariseu. E aí diz assim, né, João 3, a partir do verso 1. Havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, principal entre os judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Bom, para começar, olha só, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, né? Um homem dentre os fariseus, principal entre os judeus. Esse homem foi falar com Jesus à noite, quer dizer, escondido. Ele já estava com dificuldades para falar às claras. Ele era um fariseu, ele era um do grupo dos religiosos, então ele tinha que agir de forma que ninguém viesse a saber, né, o que ele estava fazendo. Ele queria continuar anônimo. Aí ele diz: Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. É um tipo de elogio ou de constatação, ao meu modo de ver, um pouco vazio, né? Desnecessário. Pois ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quer dizer, ele só conseguia crer porque ele via alguma coisa palpável, né? Alguma coisa que era física. Verso 3, Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o ponto é esse: nascer de novo. Dentro das denominações protestantes, nos é ensinado nascer do Espírito, nascer de novo. E é colocado de uma forma como se a pessoa tivesse que se esforçar para aquilo, tivesse que ter uma luta, uma batalha física contra ela mesma para que ela parasse de pecar. Porque só assim o Espírito Santo poderia fazer ela nascer de novo. E sempre foi uma das coisas que eu me questionava. Bom, peraí, se eu preciso ser perfeito para nascer de novo, qual é a obra do Espírito? Se já com o meu esforço, com o meu sacrifício, com a minha luta, eu já deixei todo o mal que eu fazia, qual é o trabalho do Espírito? Pois bem, o ponto não é bem assim. Não é dessa forma que as coisas funcionam. Vamos lá, vamos continuar lendo o texto e a gente vai entender melhor. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
E aí, quando ele disse nascer de novo, o homem não entendeu. Olha no verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer? Quer dizer, é uma coisa física, ele só via coisa física, e é a mesma forma como os homens descendentes desse tipo de homem, né? Os sacerdotes que da época que só viam coisas físicas, os sacerdotes que existem no nosso tempo são da mesma forma, só conseguem ver coisa física. Eles só conseguem imaginar algo transformando isso de forma, trazendo para o físico. Aí Jesus, de novo, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, olha só, ele falou, ó, tem que nascer de novo. Aí o homem não entendeu, ele falou, tem que nascer da água e do Espírito. A água é ele mesmo, a palavra. O Espírito é o nosso pensamento, é o nosso entendimento. Se a gente não renovar, como Paulo disse, renovai-vos. Se nós não renovarmos a nossa mente, se nós não aprendermos diferente do que o sistema religioso nos ensinou, nós vamos continuar com os mesmos pensamentos, com as mesmas crendices, com a mesma fé cega. Então, por que nascer de novo? Por que essa analogia? Porque uma criança, ela não tem maldade, ela não tem dolo, ela não tem a malícia. Então, como ele disse, as crianças, né, deixai vir a mim os pequeninos, deles são o reino dos céus. É porque as crianças são simples, são puras. Tem até um fato, né, que é bem interessante, que às vezes ocorre comigo. Eu tenho 2 filhos pequenos e é muito fácil deles perdoarem. É muito fácil se em alguma situação eu me exalto com eles e 5 minutos depois você faz um carinho, ou no mesmo instante que seja, e você se desculpa. Não existe nenhum resquício de rancor neles. É uma pureza, é uma sinceridade, é uma coisa que todo ser humano, de acordo com as palavras aqui de Jesus, nós devemos ter. Nós devemos ser como eles, como as crianças. Então, por isso ele faz essa analogia de que, tipo, devemos nascer de novo. Devemos estar puros de coração, sem a maldade desse mundo, sem trazer conosco todo conteúdo mal que nós aprendemos durante boa parte da nossa vida. E aí, continuando, ele diz assim, né? Em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, outra coisa aqui, né? O que é nascido da carne é carne. É tipo, não tem nada a ver com a carne é pecado, é pecado, ou a carne é algo que é mal. Não, é uma coisa simples aqui. Quem teve o primeiro nascimento,
né, o nascimento físico, real, que a gente sai de dentro da nossa mãe, continua sendo aquilo sempre. Mas quem nasce do Espírito, quem tem uma capacidade de pensar diferente, quem muda os seus horizontes, quem muda os seus pensamentos para entender, enxergar de forma espiritual, vive de acordo com esses pensamentos. Vive de acordo com essa nova crença, com essa nova fé. Não é necessário que eu tenha uma luta constante comigo. O que é necessário é que eu entenda, simplesmente entenda, que as coisas não são como me ensinaram. É necessário que eu busque, que eu procure ter um novo entendimento, ter uma nova visão de tudo que eu aprendi. Porque a partir do momento que você tem esse novo entendimento, essa nova capacidade, essa nova percepção de como todas as coisas são, de como realmente as coisas funcionam, você é novo. Tudo você tem que reaprender tudo na sua mente. Você tem que reler tudo que você já tinha lido da Bíblia quando esteve preso a um sistema religioso. Mais um fator aí do porquê essa analogia com uma criança, né? E vendo por esse prisma, por esse lado, nós podemos aí ver que, mais uma vez, quão desnecessária é a religião, quão desnecessário é o templo, quão desnecessário é as liturgias. Porque uma criança, né, o Salvador diz que o reino dos céus pertence às crianças, que devemos nascer de novo. Uma criança, para ser salvo, precisa ser dizimista, precisa ser ofertante, precisa dar glória a Deus, precisa frequentar uma denominação religiosa, precisa ter uma religião, precisa cantar, precisa louvar, precisa adorar, precisa de alguma coisa relacionada a tudo aquilo que um dia eu fiz, que nós fizemos e que até hoje muitas pessoas fazem quando frequentam uma denominação religiosa. Quer dizer, em algum momento ele condicionou a salvação das crianças a algum ponto desses que eu mencionei. Em algum momento ele atrelou a salvação ao fato dessas crianças ou de pessoas estarem ligadas a uma denominação religiosa, a fazer qualquer prática litúrgica dentro de uma denominação religiosa. Está escrito aqui. Ainda falou duas vezes, no verso 3 e no verso 5. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 5. Em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mas em nenhum momento está relatado aqui, em verdade te digo, que se alguém não cultuar, adorar, devolver o dízimo em alguma denominação religiosa, não pode entrar no reino de Deus. Não tem nada a esse respeito. Verso 7. Não te maravilhes de eu te dizer.
É-vos necessário nascer de novo. Verso 8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, nós ouvimos o vento, ele se faz presente aos nossos ouvidos, nós conseguimos perceber isso, mas nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Então, dessa mesma forma, ele está falando para Nicodemos que não é algo palpável, que não é algo físico, que não é algo que se tem domínio ou controle sobre isso. Simplesmente isso. Ele está falando, ó, não é algo que você vai ter algum controle, você não vai ver, não é algo físico. Todo aquele que vai nascer do Espírito não é algo que vai ter que voltar a madre, ou vai ter que voltar a ser pequeno para entrar no ventre da mãe, como foi a pergunta aí do ilustre sacerdote aí, né? Do ilustre fariseu. Então, é uma coisa que não é visível, que não é palpável. É apenas espiritual. Você vai perceber, mas não vai ter controle. Não é algo que, como ele perguntou. Verso 9. Como pode ser isso? Perguntou-lhe Nicodemos. Respondeu-lhe Jesus. Tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Até hoje, né, gente, a gente tem visto essas pessoas que têm sido mestre, que supostamente devem ensinar, mas o que eles ensinam dentro das suas gaiolas, dos seus apriscos, é totalmente o contrário do que o Salvador ensina, e é exatamente da forma que esse fariseu aí entende. Então, eu espero que mais essa doutrina aí evangélica, né, mais essa doutrina que eles nos condicionaram a entender dessa maneira, de que devemos nos sacrificar, nos penalizar para poder nascer de novo. Acontece de uma forma como aconteceu, por exemplo, comigo. Você passa a ter um entendimento, não é porque você se esforçou para deixar de lado todo o a sua mazela, todos os seus erros. Não, é você buscar, é você querer, é você falar para o Criador que você quer saber a verdade. É a honestidade, é a sinceridade, é a busca, é a vontade de conhecer a verdade. E aí você vai ser contemplado com a verdade aparecendo diante dos seus olhos, pouco a pouco, mas a sua incessante e sincera busca para conhecer o verdadeiro Criador. É isso que vai fazer com que nós venhamos a nascer da água, que é a palavra, que é o próprio Salvador, e do Espírito, que é o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa capacidade de raciocinar, compreender aquilo que ele nos ensina. Gente, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Nos ajude compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, curtindo a página no Facebook e divulgando aí o nosso trabalho, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.